Oi, gente, a paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo, né, nesse dia de hoje, quarta-feira, né, já estamos no período da tarde, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você possa ter uma tarde abençoada, uma tarde de bênção, amém, na presença desse Deus, mas não poderia deixar, né, de trazer aqui o alimento para tua vida, né, o fortalecimento que você precisa diariamente, né, todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, que é da palavra de Deus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia aí hoje, né, no livro de Mateus, capítulo 13, para que nós possamos caminhar aqui na palavra de Deus. Aleluia! Para que você possa receber desse Deus aquilo que ele separou para a tua vida hoje, né? Para que você receba de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aquilo que ele separou para você. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos convidar, né, o nosso paizinho querido para estar aqui conosco, né, nesse momento, para fazer parte, né, aqui desse alimento, que ele é o nosso alimento, que ele venha nos sustentar e nos fortalecer, amém? Glória a Deus. Querido Deus, nessa tarde de hoje, paizinho, nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai, aleluia. Paizinho, como é bom, Deus. Como é maravilhoso, papai, poder estar aqui aos teus pés, poder ouvir a tua voz, poder falar contigo, Senhor, e ouvir, Pai, de ti aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu paizinho querido, eu quero louvar e adorar o teu nome, Pai. Glória a Deus, aleluia. Te agradecer, Pai, pelo que tu és nas nossas vidas, Pai. Não pelo que o Senhor faz, Pai, mas pelo aquilo que o Senhor é, que o Senhor representa, Pai, para cada um de nós, Pai. Louvado e adorado seja o teu santo nome, Pai, nessa tarde de hoje. Assim, Deus, eu coloco diante de ti, Pai, as nossas vidas, Pai, nas tuas mãos, porque somos dependentes de ti. Precisamos do Senhor, precisamos desse alimento na nossa vida, papai. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Fica aqui conosco, fala conosco, nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos orienta, nos dá direção, nos dá visão, Pai, através da tua palavra. Em nome do teu filho amado Jesus, que eu oro nessa tarde de hoje e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Mateus capítulo 13, né? Vamos para a palavra, vamos ver o que o Senhor separou, né, para cada um de nós, esse alimento. A palavra dele diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois os que têm, pois ao que tem se lhe dará e terá em dobro, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não vê e ouvindo não ouve, nem entende, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías. Ouvistes com os ouvidos e de nenhum modo entendestes.
vedes com os olhos e de nenhum modo perceberes, porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração e se converta e seja por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvires e não ouviram. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Que tremendo, né, a palavra do Senhor. Como é forte, como é poderosa, né, a palavra do nosso Deus. A parábola, né, do semeador. Jesus conta aqui essa parábola, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Que tremenda é a palavra do Senhor, igreja. Como é preciosa, né, a palavra desse Deus. Jesus, ele conta aqui essa parábola, né? Louvado seja Deus, para as multidões ali ensinando ao povo, né? E o que me chama a atenção aqui nessa parábola, né? Eu não quero falar aqui a respeito dos solos, né? Não quero entrar aqui, né, nesse assunto dos solos. Eu quero falar aqui a respeito do semeador, né? Conforme o Senhor falaste ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é interessante quando Jesus fala essa parábola, né? Os discípulos de Jesus perguntam para ele por que ele falava por parábola, né? Por que Jesus falava sempre por parábolas? Então Jesus explica para eles, né? Aleluia! Que era porque, né, louvado seja o nome do Senhor, aquele povo tinha ouvidos, né, mas não ouvia, tinha olhos, mas não via, né? O coração estava endurecido, estava de mau grado, não recebia, né, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia! Oh, aleluias, aleluia! O povo tinha olhos, mas não enxergava. Tinha ouvidos, mas não ouvia. O coração estava endurecido, né? Para receber a palavra, para ter o entendimento da palavra, para que por Jesus pudesse ser salvo, né? Mas Jesus disse aqui para os discípulos, né? Que era para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Porque lá no chamado do profeta Isaías, né, lá no livro de Isaías, capítulo 6, nós vemos o chamado dele, né, o chamado profético, chamado que o próprio Deus chama ele, né, para levar a mensagem, para levar a mensagem ao povo, né? Quando ele viu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler essa passagem lá aqui em Isaías para que você entenda, né, o que Deus está falando com você nessa tarde, o que Deus separou, reservou para você. Né? A palavra diz aqui em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Como é lindo, igreja, como é precioso. Oh, Anaya Kandaraba Shura. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui foi o chamado de Isaías. Eu não vou ler todo porque é muito grande, né? Aí eu vou ler aqui, né, a partir do versículo 6. O Senhor fala para Isaías, então um dos serafins, não. Versículo 8, presta atenção. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, presta atenção agora, vai
e diz a este povo: ouve, ouve, não entendes, vede, vedes, mas não percebeis. Torna insensato o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fechando-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tremendo, igreja! Como é poderosa a palavra do Senhor. Então aqui Jesus estava explicando para os seus discípulos o porquê ele falava por parábola, né? Louvado seja o nome do Senhor, que verdadeiramente só ia entender as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, aqueles que tivessem o coração inquebrantado, aqueles que fossem humildes de espírito para compreender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque assim como Isaías lá no passado enfrentou dificuldades, teve dificuldades, né, para semear a palavra, para levar a palavra, para que aqueles povo tivesse um entendimento, da mesma forma Jesus estava enfrentando, né, as mesmas dificuldades, né, para que o povo pudesse compreender a palavra de Deus, para que o povo pudesse receber a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, e é verdadeiramente sobre isso que eu quero falar. Oh, glória, aleluia! Oh, aleluia! Como é tremendo, igreja! Como nós devemos a cada dia não se calar, não parar de fazer, de cumprir o nosso chamado. Cumprir o nosso chamado profético, o chamado que o Senhor Jesus nos chamou, o chamado que o Senhor Jesus nos entregou, de levar a sua palavra, de anunciar as boas novas, independente dos solos. Isso era o que Jesus estava explicando para eles ali, independente dos tipos de solos que tem, que representa o coração, os solos, representa as pessoas, né? Independente, a gente precisa semear. O semeador, ele tem o dever, a obrigação de semear a boa semente, que é a palavra de Deus, independente se a pessoa quer ouvir ou não. A palavra já nos diz, nós precisamos falar em tempo e fora de tempo, queira ouça ou não, mas nós precisamos falar a palavra, precisamos levar a boa semente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, era isso que Jesus estava ensinando ali aos seus discípulos. E é isso hoje que o Senhor está falando para o teu coração. Ei, se o Senhor já te chamou, se o Senhor tem um chamado profético da palavra de Deus, aleluia. Não é mais tempo de tu se calar, não. É tempo de tu se apresentar que nem Isaías ali. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você precisa semear, independente dos solos, independente das circunstâncias que você vai encontrar na sua frente, mas você precisa ter coragem para levar a boa semente. Você precisa ter coragem, porque para pregar o evangelho tem que ter coragem, porque nós precisamos falar, aleluia, a verdade com amor. Precisamos ser corajosos, porque esse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, está verdadeiramente da mesma forma. O povo não quer ouvir a verdade. O povo quer hoje um evangelho, né, que satisfaça o seu ego. Mas não, o evangelho não é isso. Nós precisamos levar o verdadeiro evangelho genuíno, o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. O evangelho de arrependimento. Precisamos ser corajosos para levar essa palavra hoje para o mundo, para as pessoas da forma que estão vivendo. Por isso que as pessoas não querem ouvir. Por isso que entra aqui e sai aqui, né? Estão ouvindo, mas não estão dando assunto, exatamente o que Jesus está falando. Mas em tempo algum a gente precisa parar de falar, a gente precisa falar mais, cada vez mais. Esse é o nosso dever, porque, né, quem vai convencer é o Espírito Santo. O semeador, ele semeou aqui, caiu em 3 solos antes de cair em um solo bom, na terra boa, né, que a semente ali frutificou e produziu, né, a 100, a 30 e a 60.
E assim é o nosso dever, independente de onde vai cair a semente. Temos que semear as boas novas. Temos que levar a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. Isaías ali, ele profetizou, né? Ele profetizou o cativeiro, ele profetizou a disciplina do Senhor, que foi o cativeiro, né, para aquele povo, mas ele também profetizou a palavra de esperança. Ele profetizou, né? Aleluia! Oh, glória! Ele profetizou as boas novas de salvação, de vida eterna para aquele povo. Aleluia! Ele profetizou. Então eu e você precisamos profetizar também, né? A salvação, as boas novas, que é a palavra de Deus, que é o evangelho, que é Jesus Cristo. Precisamos implantar o reino dos céus. Aleluia! Cada vez mais nos corações das pessoas. E é semeando, é levando essa palavra de vida, de salvação, com amor, mas sempre fale a verdade. Nunca se encovarda, nunca se encovarda em falar a verdade. Fale a verdade, tenha coragem para você defender a palavra de Deus e sempre falar a verdade, falar verdadeiramente aqui dentro da palavra. Queira ouvir ou não, mas você precisa falar a verdade. Eu e você precisamos falar a verdade. Queira ouvir ou não. Independente se as pessoas vão ouvir ou não vão te ouvir, mas você precisa sempre falar a verdade, conforme está aqui na palavra de Deus. Amém? Não vá falar aquilo que vai satisfazer apenas o ego das pessoas, levar a palavra, né, que seja para colocar panos quentes ali, panos suaves, né, palavras doces aos ouvidos. Não, você tem que levar a palavra verdadeiramente como ela é. Esse é o meu e o seu dever. Levar a palavra verdadeira, genuína para as pessoas. Porque quem vai convencer, né, é o Espírito Santo. Então essa palavra fica para o teu coração hoje, que você venha ter esse entendimento, né? De estar disponível, né? Para fazer, cumprir, né, o teu chamado profético. Aquilo que o Senhor já te chamou, aquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos para você fazer hoje, né? Não é mais tempo de você dizer não. É tempo de você se colocar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque as pessoas estão precisando, as almas estão cada vez mais sedentas, porque o mundo cada vez mais está atraente, né, para as pessoas. As pessoas hoje em dia, elas não querem realmente ouvir mais a palavra do Senhor, porque há, né, entretenimento aí, cada vez mais as coisas estão, né, disponíveis para elas. O mundo está oferecendo cada vez mais, né, bandejas, banquetes para as pessoas. Então as pessoas não querem saber da palavra de Deus, mas essa é a minha, a sua missão. Essa missão é nossa, o Senhor nos deu, o Senhor, Ele nos deu, né, e quando Ele nos dá uma missão, Ele nos capacita. Então só depende de mim e de você, da nossa disponibilidade, da nossa obediência ao Senhor, para fazer cumprir esse chamado nas nossas vidas, né? Para fazer como, aleluia, glória a Deus, o Senhor Jesus quer de cada um de nós, que nós damos o nosso melhor, né? Quer levar a palavra de salvação, as boas novas, né? As vidas, as pessoas. Glória a Deus, amém? Fica com Deus, fica com essa palavra para o teu coração hoje, né? E pare, pense se você está semeando, né? Se você está levando essa palavra aos corações. Porque é tempo de fazer isso e depressa, porque os tempos estão voando e nós precisamos nos apressar em levar essa palavra. Porque depois o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Cada um de nós o Senhor vai cobrar, né? Por que nós não fizemos? Por que nós não falamos? Por que nós não abrimos a nossa boca? Por que nós ficamos calados? O Senhor vai cobrar de cada um de nós. Então nós precisamos fazer o quanto antes, imediatamente. Precisamos nos levantar e levar a palavra de salvação. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um final de tarde abençoado. Glória a Deus.